Eu tenho aqui um celular que provavelmente você não conhece. Eu estou falando do Camon 30S da marca Tecno. Mas eu também não conhecia esse celular. Tem algumas coisas que eu sinto, no entanto, que faltam nos celulares que são vendidos ultimamente. Que antigamente você tinha, né? Para você entender melhor, eu vou começar fazendo o unboxing desse celular. Eu tenho várias coisas aqui que você não encontra hoje em alguns celulares, a começar pelas configurações. Sensor Sony, nós temos um modo aqui de 50 megapixels na câmera principal, uma tela AMOLED de 6,78, 120 Hz, 33 watts, alto-falantes Dolby e o processador G100. Tá aqui o celular, mas eu vou deixar o celular aqui ao lado, porque dá para perceber que as especificações são bem interessantes. Aqui na caixa eu tenho um carregador rápido. Perceba que eu tenho aqui o padrão americano. Acontece que o celular foi importado, veio com esse padrão, mas eu tenho um carregador rápido de 33 watts. A marca, claro, manda o USB-C já no padrão rápido. E tem outra coisa que, em minha opinião, toda marca deveria fazer. Eles mandam fone de ouvido no padrão USB-C. Não são todas as marcas que aceitam o padrão C para fone de ouvido, mas a Tecno faz isso. E, em minha opinião, toda marca deveria ter adotado esse padrão C para fones de ouvido e mandar o fone na caixa. Gente, isso não custa tão caro assim, né? O destaque fica pela Tecno trazer a compatibilidade com o conector tipo C e ainda mandar ele na caixa. E aqui, ó, escondido eu tenho a ferramentazinha do chip. Eu não sei porque as marcas não adotaram esse padrão e resolveram tirar o fone de ouvido da caixa. Ele não é caro e antes todos os celulares traziam fones de ouvido na caixinha, né? Eu espero que a Tecno continue nesse padrão. Esse celular aqui da Tecno me lembra muito os smartphones mais atuais da Motorola em design, porque eu tenho aqui parte traseira e tela curvada. Aliás, essa tela aqui já é AMOLED curvada, com um design realmente bem interessante. Eu não sei por que eles colocaram um setup de câmeras aqui alinhado à esquerda. Ficou um pouco diferente, né? No mínimo diferente. Em termos de acabamento, ele está muito bonito. Mas será que vale a pena? O maior problema que a marca vai enfrentar por aqui é de fato não ser conhecida e tem algumas pequenas observações que eu vou fazer também ao longo do vídeo sobre ele que, em minha opinião, poderiam ser diferentes. Mas eu gostei do acabamento, das especificações aqui do Camon 30S, principalmente para essa categoria. Mas antes de explorar as configurações desse celular, eu quero chamar a atenção para o que vem na caixa, que ainda tem mais coisa aqui, ó. Esse é o Tecno Camon 30S, aqui no canal JMS. Então continuamos aqui na caixa. E olha, para um celular tão barato, na faixa de R$ 1.300, ele até que tá de parabéns, hein? Aqui na caixa, a Tecno manda algumas coisas, ó. Eu tenho basicamente um kit bem completo aqui. Termo de garantia, capinha de silicone e ó, a marca manda película. E olha isso aqui, eu tenho uma película 3D curvada com a máscara negra. Esse é um tipo de película que eu gosto, porque ó, quando você pega aqui o celular e você coloca uma película como essa, olha o que acontece. Simplesmente não dá para perceber que ele está com película. E ó, sem interferência, é realmente interessante. E ó, essa película me parece plástica, né? O que seria uma pena, mas a marca diz que é uma película que já é de vidro temperado. E eles mandam um kit aqui de aplicação também. Sério, faz falta você ver esse tipo de coisa. Então aprenda, senhoras marcas. Honestamente, eu espero que a Tecno continue fazendo isso, porque hoje se tornou um diferencial. Antigamente era quase um ritual abrir a caixa dos celulares, hoje sequer vem o carregador, né? E honestamente, todo celular deveria vir assim. Mas as minhas surpresas não param por aqui. Como eu falei, eu não conhecia o celular Camon 30S da Tecno Mobile, então eu vou começar pelo design desse celular. Aqui eu tenho tela e parte traseira curvadas, e só quem usa um celular como esse sabe o quão é confortável usar uma tela curvada, com traseira curvada também. Fica muito bom. Isso dá uma sensação dele ser realmente premium, deixa ele fino e confortável. As laterais aqui vêm com acabamento plástico, mas é um acabamento brilhante, bem fininho. Na parte superior
Eu tenho microfone, fones de ouvido que não são híbridos, eu tenho um fone dedicado. Parte lateral esquerda lisa, eu vou ter aqui o alto-falante principal, USB-C, microfone e a bandeja para o SIM card. Vamos descobrir aqui que bandeja é essa. Eu tenho uma bandeja dupla para 2 SIM card. Tá vendo uma borrachinha aqui? Por causa da proteção, que é a IP53 aqui. Essa tela é AMOLED curva de 6,78 polegadas. É um tipo de tela que já vem com a tecnologia DCI-P3, 1300 nits de brilho máximo. Isso já me chamou a atenção por trazer aqui uma tela nessa qualidade. Olha, AMOLED, uma tela curvada, rápida, para um celular nessa faixa de preço. Um dos destaques dele é exatamente isso, porque para você ter uma ideia, nessa faixa de preço, eu tenho hoje o Galaxy A26 em promoção custando mais ou menos isso, e o G75 da Motorola, ou o Redmi Note 14, mas eu tenho aqui mais celular em algumas coisas. A proteção é a Gorilla Glass, eu tenho IP53 contra água e poeira, eu tenho um celular bem premium, né? Para competir, por exemplo, com o A26, esse tipo de configuração. Na Motorola, por exemplo, eu só tenho a partir da linha Fusion. O detalhe é que o Fusion tem um preço na casa dos R$2.000 e aqui ele já é encontrado por R$1.300. O único ponto que eu mudaria no Camon 30S talvez seria o processador. Ele usa o Helio G100 e poderia usar o intermediário da MediaTek da linha principal. São 8 GB de memória RAM, 256 de armazenamento usando a tecnologia UFS 2.2. Eu tenho aqui o mesmo processador do Redmi Note 14 Pro 4G. Esse modelo 4G não é vendido no Brasil. Aqui vendem a versão 5G com Dimensity 7300 Ultra, que, em minha opinião, deveria ter sido a escolha da Tecno. Eu não sei se eles conseguiriam manter esse preço usando esse processador também. Mas olha, aqui no Camon 30S eu tenho uma bateria também grande de 5.000 mAh. O carregador é rápido, 33 watts, o que é excelente para esse celular. Aliás, ele traz o som aqui com a tecnologia Dolby Atmos, NFC para pagamentos por aproximação, vem com digital sobre a tela, rapidinho, e traz um design que ficou muito bonito, com acabamento muito bom. Novamente, para essa faixa de preço, é difícil achar algo melhor. Apenas o design que trouxe aqui o módulo redondo puxado para a esquerda. Ficou um pouquinho esquisito. Eu não sei qual a sua opinião. Gostaria de saber se você gostou do design aqui do módulo de câmeras. Bom, mas depois de usar por 2 dias eu já me acostumei. Agora vamos falar de câmeras. Aliás, eu tenho aqui outro do destaque que é o sensor específico da Sony. Uma variação do IMX890, né? Frequentemente visto em modelos mais caros, como o Find X6 Pro da Oppo, o ROG Phone 8 Pro, OnePlus 11 ou Realme 12 Pro Plus. É um excelente sensor de 1,56 polegadas. Esse sensor apresenta um ótimo desempenho, principalmente com pouca luz. O fato de você ter acesso a um sensor de um topo de linha por menos de R$1.500 é suficiente para tornar o Camon 30S um celular econômico interessante. Agora, ó, presta atenção aqui, porque ele parece ter 3 câmeras, não é? É um setup de câmeras, você diria, triplo, com flash LED aqui do lado, mas eu só tenho uma câmera funcional, que é essa aqui. Os outros 2 sensores são sensores que trabalham em conjunto com o sensor principal. Eu tenho um sensor de profundidade de 2 megapixels e o terceiro sensor é apenas auxiliar. Ele melhora o alcance dinâmico e a marca diz que o sensor auxiliar ajuda a tirar fotos com maior qualidade, mas não especifica as configurações. Então temos uma lente principal de 50 megapixels AF1.9, é grande angular, PDAF e OIS. O resultado eu achei bem interessante porque a câmera principal brilha acima dos outros smartphones econômicos que eu testei esse ano. Mesmo se você tiver apenas um chip básico como o Helio G100 para o pós-processamento, ele se tornou uma escolha decente para as fotos. As fotos que eu tirei ficaram excelentes, com alcance dinâmico muito bom, com detalhes, cores vibrantes, precisas, próximas aos que os olhos veem, né? Eu tenho o IMX890, ele se destaca com o desempenho de um zoom digital também. Curiosidade, o Camon 30S cumpriu bem esse papel. No momento que eu precisei do alcance ali para o zoom de 2x, é indiscutivelmente o melhor que eu já testei para zoom de 2x ali para um celular econômico, tá? Nessa faixa de preço.
E para selfies, eu tenho aqui um sensor que é de 13 megapixels. A qualidade das fotos também me surpreendeu. Eu acho que a Tecno fez um excelente trabalho aqui com a escolha dos sensores de câmeras para esse celular, para competir na faixa de entrada ali com o A26, talvez com o Galaxy A36, ou então o Moto G75 da Motorola. O Camon 30S está entre os poucos smartphones econômicos que tem também recurso aqui de inteligência artificial, olha, que é o estúdio de AI. Você normalmente não encontra nos celulares mais baratos. Eu até encontro, mas não tem muita qualidade. Aqui eu gostei do resultado que ele entregou com ferramentas de inteligência artificial para limpar fotos. Se aqui eu estou apagando essa partezinha, olha como ele fez com precisão. Ele traz um resultado bem interessante para essa faixa de preço. Além disso, eu tenho o OIS integrado, ajuda a capturar imagens mais estáveis, mesmo numa resolução que chega aqui a 2K a 30 fps. Comparado com outros celulares com LG 99 ou LG 100, o Camon 30S tem um dos melhores desempenhos aí em vídeo, hein? Então, olha, vamos fazer um teste aqui de vídeo. Eu alterei na configuração para 2K a 30 fps, que eu acho que é ideal aqui para fazer vlogs, por exemplo. E vamos ver a estabilização, né? Tentar ver mais ou menos aqui como ele se comporta. Aquele teste básico para a gente ver o áudio, o vídeo, se estabiliza ou não com o Camon 30S. Isso aqui é áudio e vídeo usando o celular, 25 segundos para a gente ter uma ideia. Eu gostei porque ele permite você usar 2K a 30 fps, tanto na câmera frontal quanto na câmera traseira. Novamente, para a faixa de preço, a maioria só permite 1080p. Vamos lá, Camon 30S, dessa vez aqui usando a câmera traseira para a gente ver como é que está aqui essa câmera, né? Ver como ela se comporta em relação às configurações. Será que tem uma boa estabilização, que vai funcionar com uma qualidade interessante? Me conta o que é que você achou dessas câmeras. Antes de finalizar o vídeo, eu queria deixar a minha opinião sincera sobre esse celular. Algumas observações sobre o Camon 30S. Ele foi lançado em dezembro de 2014 e chegou com o Android 14, mas acabou de receber aqui o Android 15, tá? O sistema é limpo, ele me parece muito o sistema da Xiaomi. Eu tenho aqui a interface HiOS, rodando aqui no Android 15, mas a marca afirma que ele deve receber apenas 2 atualizações de sistema, então nós vamos até o Android 16. Como ele já recebeu 15, temos mais uma atualização, o que eu acho pouco mesmo com foco em custo-benefício. Tem outro detalhe comum em alguns smartphones chineses, como esse aqui, não tão, né? Porque a gente vê outras marcas já trazendo versões melhores, que é a questão da conectividade. Esse celular é 4G, funciona com redes de até 4,5G, aquela rede turbinada que a gente vê as marcas oferecendo aqui no Brasil. É um ponto de atenção, porque o 5G faz falta quando você usa muito conexão móvel ali, né? Você está na rua, precisa de internet mais rápida. Talvez seja um ponto que faça repensar. Bom, o Bluetooth é o 5.2, poderia ser 5.3, porque em minha opinião faz diferença na latência. O processador poderia ser de primeira linha da MediaTek, talvez um Dimensity 7300. Eu quis trazer esse celular, fazer um vídeo sobre ele para vocês conhecerem a marca e, em minha opinião, todo celular deveria ser assim quando se trata de custo-benefício. Tirando alguns detalhes aí, como talvez um processador melhor, o 5G, o restante eu tenho especificações aqui de topo de linha em um smartphone básico, como tela, acabamento, materiais, sensor de câmera, bateria. Tudo isso me faz pensar nesse celular, talvez para ser um segundo celular, para ter em casa para bancos, R$ 1.300 eu compraria. O preço realmente tá bom, principalmente se eu comparar com outras opções na faixa de preço. Esse é o Tecno Camon 30S. É provável que você ouça falar bastante dessa marca
a partir de agora aqui no Brasil. Olha, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você tiver perguntas sobre esse smartphone, deixa aqui nos comentários aqui embaixo. Não esquece de conferir a descrição desse vídeo. Eu vou deixar links tanto para esse celular quanto outras opções na mesma categoria, faixa de preço de outras marcas, como Samsung, Motorola, Xiaomi. Você pode entrar em nossos grupos de ofertas para aproveitar também as ofertas diárias que nós postamos ou assistir nosso segundo canal Comparador.tech para conhecer mais comparativos entre celulares de várias marcas e modelos. Tá tudo na descrição. A gente se vê então, como sempre, no próximo vídeo aqui no canal. Então se inscreve por aqui para não perder os próximos vídeos e a gente se vê depois. Até logo então, um grande abraço. Tchau, tchau.